Olá, você que é envolvido com Cristo, que a graça e a paz do Eterno esteja contigo em todo o tempo. É uma imensa alegria ter você aqui para mais uma videoaula abençoada. E se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite agora e se inscreva. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Assim, mais pessoas serão edificadas pela palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula sobre a lição 11 do terceiro trimestre de 2025 da CPAD, classe de adultos. O tema de hoje é uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. O nosso texto áureo está em Atos, capítulo 10 e versículo 47, que diz: Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? A verdade prática nos diz: o episódio da igreja hebreia na casa do gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Introdução. Nesta lição, estudaremos um dos momentos mais marcantes da história da igreja, a visita do apóstolo Pedro à casa do centurião Cornélio. Esse episódio revela que o plano de salvação em Cristo não está restrito a um povo ou cultura, mas se estende a todas as nações. Através da ação do Espírito Santo, Deus rompe barreiras étnicas e culturais, mostrando que não faz acepção de pessoas. Veremos como a mensagem do Evangelho alcançou os gentios com poder, a partir da igreja em Jerusalém. Nesta semana estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. O capítulo 10 do livro de Atos é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrem fé na pessoa do seu bendito Filho, Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus, no Pentecostes. Palavra-chave: aceitação. Tópico 1. A revelação de Deus aos gentios. Item 1. A visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus. Atos capítulo 10 e versículo 3. Não é incomum, nas páginas das Escrituras, Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras, por conta de seu propósito: a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Atos capítulo 10 e versículo 2. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz, e o anjo de Deus estava ali para lhe instruir como fazer. Não sendo a pregação do Evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Atos capítulo 10 e versículo 22. Item 2. A experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Atos capítulo 10 e versículo 10. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina, que o deixou perplexo. Atos capítulo 10 e versos 11 e 12. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentio Cornélio teria sobre as convicções de Pedro, e por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano salvífico de Deus. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Atos capítulo 10 e versículo 23, capítulo 11 e versículo 12, capítulo 15 e versículo 7. Item 3. A urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos, 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 4, Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. 1 aos Coríntios capítulo 1 e versículo 21. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo que venha lhe comissionar a pregar o Evangelho. Deus já fez isso. Sinopse 1. Deus revelou seu plano de salvação a Cornélio e preparou Pedro para anunciar o Evangelho aos gentios. Cornélio e Pedro. A primeira igreja, fundada após o Pentecostes, era composta quase exclusivamente de judeus. Durante anos, nenhuma tentativa foi feita no sentido de evangelizar os gentios.
apesar do último mandamento de Cristo. Isto nos parece surpreendente. Mas era difícil remover da mentalidade judaica certos preconceitos seculares. Somente o poder de Deus poderia arrancar deles tais costumes. Antes da grande comissão ser efetuada pela igreja judaica e o evangelho alcançar os gentios, algumas questões teriam de ser solucionadas. Será que judeus e gentios poderiam receber igual salvação, ficando em pé de igualdade? Os crentes judeus poderiam ter comunhão e convívio com os gentios? Os judeus os consideravam impuros, até da sua comida se recusavam participar, isto por não ser preparada de acordo com a lei de Moisés. Deus se pronunciou sobre estas dúvidas. Primeiro, providenciou um contato entre duas pessoas: Cornélio, um gentio interessado no evangelho, e Pedro, o pregador judeu. Tópico 2. A salvação dos gentios. Item 1. Pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Atos capítulo 11 e versículo 14. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim, podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos. Atos capítulo 10 e versículo 34. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objeto do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Atos capítulo 10 e versículo 35. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele que em qualquer nação o teme. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Atos capítulo 10 e versículo 36. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Tem 2. A conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Atos capítulo 10 e versículo 43. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus, que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto judeus quanto gentios necessitam se arrepender para serem salvos. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era a exclusividade deles, e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram, maravilhados, que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Atos capítulo 11 e versículo 18. Portanto, ele salvou os gentios, que demonstraram fé em Jesus, e se arrependeram de seus pecados. A mensagem de Pedro mostrou que todos, judeus e gentios, são chamados à salvação pela fé em Cristo. Tópico 3. O Espírito derramado sobre os gentios. Item 1. O Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo experimentado pelos gentios na casa de Cornélio. Atos, capítulo 10, versículos 44 a 46, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Atos capítulo 15 e versículo 16. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão feita aos gentios. Gálatas capítulo 3 e versículo 14, Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel, capítulo 2 e versículo 28, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. Atos capítulo 2 e versículo 17. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, reis, profetas e sacerdotes, mas a todos quantos nosso Deus chamar. Atos 2 e versículo 39. Item 2. O Espírito recebido. Como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus. Atos capítulo 11 e versículo 1, isto é, se convertido a fé cristã. O Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro. Maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Atos capítulo 10 e versículo 45. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas e expressões de louvor, que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos capítulo 10 e versículo 46. Tem 3. Um Pentecoste visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus, por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica.
Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes. Atos 2 e versículo 4. Inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas. Atos capítulo 11 do versículo 15, Ei, Uachen. Em outras palavras, o Pentecostes gentílico, assim como o Pentecostes judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecostes visto e ouvido. O Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, como confirmação divina de que eles também fazem parte da igreja. Deus não faz acepção de pessoas. Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Há pessoas de certas nações que consideram os habitantes de todas as outras um amontoado de raças inferiores. Outras, até crentes, pensam que seu pequeno grupo é a esfera limitada do favor de Deus. O racismo, ou preconceito racial, não pode ser adotado por crentes. Ninguém foi consultado antes de nascer quanto à raça a qual gostaria de pertencer. Portanto, não é base para alguém se orgulhar ou desprezar seu próximo. Deus de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra. Atos capítulo 17, versículo 26. Nenhum cientista verá diferença entre amostras de sangue de pessoas de todas as raças. Cristo veio oferecer a salvação a todos aqueles que creem, independentemente de raça. Gálatas capítulo 3 e versículo 28. A igreja é uma fraternidade espiritual em que não se reconhecem distinções dessa natureza. Todos somos um em Cristo. Conclusão: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Tito capítulo 2 e versículo 11. A missão da igreja na casa do gentio Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor e raça, que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Muito obrigado por acompanhar esta videoaula. Que Deus abençoe a todos e que possamos viver a verdade de Cristo em nosso dia a dia. Até a próxima. Shalom, envolvidos com Cristo.